Olá, bem-vindos a mais uma vídeo entrevista da revista Maracajá, uma realização da Fundação Demócrito Rocha com apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E hoje recebemos para um bate-papo o premiado escritor, cordelista, quadrinista, cartunista e editor Clebson Viana. Bem-vindo, Clebson. Obrigado, Lilian. Satisfação estar aqui com você. É tanto doísta que você quase falta o fôlego. Clebson, fala pra gente como é celebrar 30 anos de carreira. Na verdade, é uma vida inteira, né? A gente diz 30, eu conto a partir do primeiro trabalho publicado, né? Que, por sinal, foi num jornal chamado A Voz do Povo, lá de Canindé. Aí eu saí das páginas da Voz do Povo direto para as páginas de O Povo, né? Creio que o primeiro desenho que eu publiquei aqui em O Povo foi no Jornal do Leitor ainda. Nossa! Foi quando Lula perdeu as eleições para Collor, eu fiz uma charge Lula crucificado, aquela famosa cena de Cristo dizendo, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Aí foi a primeira charge que eu publiquei aqui. Aí ocorreu que eu vim para Fortaleza, a convite de uns parentes meus, e fui trabalhar numa gráfica de um colégio. Trabalho de sacal, ilustrando a apostila e tudo. Botei uma pasta debaixo do braço e vim à redação de O Povo, porque encontrei na Praça do Ferreira, encontrei o Valber Benevides. E ele me disse, olha, lá no jornal O Povo, o editor de arte, o Zé do Egito, está precisando de uma pessoa. Me convidou, mas eu não estou podendo atendê-lo, porque eu estou com muitas encomendas de esculturas para fazer. Vá lá saber o que ele quer. Eu entrei na redação, como diz Raul Seixas, né? Inocente pura e besta. Inocente pura e besta. Aí eu cheguei com aquela pasta, entrei na editoria de arte, Zé do Egito pegou essas ilustrações, esses cartoons, essas charges, espalhou no meio da redação, e daqui a pouco eu fiquei meio acuado num canto e disse, vão já me bater. Mas que nada. Ele chegou para mim e disse, bora aqui na sala do editor. Aí o editor, que era o Paulo Henrique Raulino, disse assim, curto e grosso, doutorzinho, eu só posso pagar tanto, quer? Aí eu disse, eu fiquei visivelmente trêmulo com a proposta, porque eram umas 10 vezes mais do que eu estava ganhando na gráfica, né? Aí aceitei de pronto e comecei a trabalhar imediatamente. Fiquei 5 anos no jornal, mas nunca me nunca me apartei da empresa, porque continuo como autor da editora Duma e da Demócrito Rocha, né? Clebson, e na época você era totalmente desconhecido. Então foi uma aposta também do editor no teu trabalho. Foi, muito desconhecido. Inclusive a nível, talvez meu trabalho fosse mais conhecido fora do que aqui, porque eu participava dos festivais de humor internacionais, da Bélgica, da Holanda. Eu sempre tive essa preocupação de fazer um trabalho que fosse capaz de encantar qualquer parte do mundo. O que mais me prende ao cartoon, principalmente esse cartoon sem palavra, é essa coisa extraordinária que ele tem de você poder comunicar a ideia do autor, assim como a música instrumental, né? Você não requer nenhum tipo de tradução, né? Qualquer pessoa de qualquer parte do mundo olha para aquele desenho e percebe e compreende. Tem esse poder extraordinário de não carecer de traduções. Clebson, isso é uma curiosidade também, né? Porque as pessoas te conhecem na literatura de cordel, mas poucos sabem desse teu trabalho como chargista ou como cartunista. Fala pra gente um pouquinho desse duplo trabalho de chargista e de cartunista também. É que na verdade, quando eu comecei a trabalhar a edição de folhetos em 1999, eu me distanciei um pouquinho do cartoon. Certo? E retomei de uns 4 anos para cá, participando de festivais em Israel, no Egito, né? Já em 2015 eu fiz uma grande exposição no Festival de Beja, em Portugal, e agora esse ano eu fiz, em 2018 eu fiz no Festival de Amadora, que é um dos maiores festivais de quadrinhos do planeta, né? Tive lá com minha exposição esses desenhos do Quixote que eu trouxe aí para ser mostrado no programa, que é as ilustrações do álbum que eu fiz em 2006, quando o Quixote estava comemorando 400 anos da sua publicação.
Eu quero muito falar desse trabalho do Don Quixote, porque é uma adaptação que eu gosto muito. Tem muitas singularidades esse trabalho, você também vai ver aí nas imagens as ilustrações do Clevison. Mas eu falo já já dele. Vamos falar ainda do cartoon, do Ceará para o Mundo, esse que é um trabalho comemorando os 30 anos de carreira do Clevison Viana. Fala pra gente um pouquinho sobre esse livro, Clevison. Esse livro ele tem uns 40% de cartoons antigos, históricos, que eu participei de festivais, mas tem muito material novo também, porque eu fiz questão de criar coisas novas também, até mesmo para mostrar um pouco dessa trajetória e que mostra também para os colegas de arte que eu estou em forma, que eu posso estar produzindo também até hoje e criando coisas novas nessa área. Porque a mente do cartunista, ela não se eu digo que é uma coisa semelhante a andar de bicicleta. Depois que a gente desenvolve a técnica de criar o cartoon, a gente pode passar 10, 20, 30 anos sem fazer, que na hora que aparecer a oportunidade, ele vai acontecer. E um dos passatempos favoritos que eu tenho é, de domingo, por exemplo, armar uma rede, porque eu consegui morar numa casa velha que tem alpendre, aqui dentro de Fortaleza, uma casa de alpendre, é raro. Eu armo uma rede, ponho os livros que eu gosto, e uma das coisas que eu gosto de fazer é pegar um caderno e ficar anotando ideias de cartoon. Às vezes vem 10, 20, 30 ideias boas. Eu queria mais de uma vida para poder desenhar todas essas ideias, porque eu tenho colecionadores e mais colecionadores com essas ideias. Quando aparece um evento, eu vou naquela pasta e consulto, às vezes desenho ou duas ideias dessas, mas o que ocorre? Quando a gente senta a prancheta para poder desenhar, surgem outras ideias e aquelas vão ficando para escanteio. É incrível isso. Eu fico pasmo, eu fico embasbacado, como alguns colegas dizem, eu não faço porque não tenho ideias. O problema não é ter ideias, o problema é conseguir executá-las. A gente não consegue executar todas as ideias boas que tem, tá entendendo? Eu tenho vários projetos na gaveta, tenho um agora só de fábulas, são 20 fábulas, não é nada de adaptação de Esopo, La Fontaine, Antônio Salles, não. Para quem não sabe, Antônio Salles era um grande fabulista, tem uma obra dele, Fábulas Brasileiras, esgotado, eu creio que só teve uma edição e eu consegui um exemplar. Porque eu vi citado numa apresentação de La Fontaine, Antônio Salles citado como fabulista. Eu fui atrás e consegui um exemplar do livro dele, Fábulas Brasileiras. Como está em domínio público, eu vou publicar esse danado. Pode aguardar. E tem esse trabalho, são 20 fábulas inéditas, que já está ilustrado, inclusive, pelo Maestro Lopes, que é um xilogravador soberbo, extraordinário, que escreve muito bem. Também tem um romance, publicou agora um romance muito, muito bom, que me mandou um exemplar, mas eu não li, mas é um grande artista, ele é lá do Crato, e tem sido um parceiro aí nessas coisas, porque tem uma coisa comigo. Como eu ilustrei, por exemplo, o livro Dicionário Amoroso de Fortaleza, da nossa querida Tessia. Que vai estar aqui com a gente também, a Tessia. Que me dá muito prazer fazer isso, ilustrar o trabalho dos outros. Eu gosto muito que os outros ilustrem meu trabalho. Aquela coisa que o Ziraldo faz e ilustra, eu faço isso às vezes, mas me dá mais prazer essa troca, esse intercâmbio. A possibilidade de ver alguém interpretando um texto seu através de imagens, e poder interpretar o texto dos outros através do meu desenho. Isso é raro, né, que me enriquece. Eu gosto disso, eu prefiro assim. Eu gosto de participar da obra dos outros e gosto que os outros participem do meu trabalho. E isso é raro, né, Clevison? Uma pessoa que domina aí as duas narrativas e que tem uma liberdade aí de trabalhar no texto de outro e preferir que também haja essa mesma liberdade no seu trabalho. Isso é raro de se encontrar no artista. Principalmente está aberto para esse diálogo, né? Com certeza. Que a maioria dos artistas que dominam as linguagens gostam muito de se fechar, né? Não, no meu caso, não. Eu acho bacana essa coisa do intercâmbio, da troca. Eu acho que o leitor é quem sai ganhando. Eu estou pensando primeiramente no leitor. Eu acho que por essa razão, eu posso dizer... Outro dia eu estava no nosso amigo Fernando, que é livreiro, né? Ali no centro da cidade, e ele é um homem extremamente generoso, dizendo que a gente não era valorizado devidamente. Eu sou muito grato.
eu acho sim que eu consegui ir muito mais longe do que eu esperava. E eu devo muito à colaboração dos amigos que participaram dos meus trabalhos e que foram generosos também comigo, tá entendendo? Isso é muito bom. Eu me sinto grato. Se eu tiver, se existe uma divindade, um Deus, um ser superior, eu tenho razão de sobra de agradecer. Sabe que o Robert Crumb, que é tido como o cara piradão e tal, do movimento underground, o Crumb escreveu uma história em quadrinho para dizer o quanto ele era grato a ter saúde, a poder criar coisas. E o pior, desenhar e ainda ser pago por isso, tá entendendo? Fazer o que gosta e ainda ser pago por isso. Então eu penso dessa forma. Que bacana. Eu sou muito grato, eu acho que eu me considero muito bem sucedido no meu trabalho. Todos os livros que eu fiz deram certo. Tem dezenas de adoções em escolas, projetos de plano de governo, projetos de governo. Então não tenho do que me queixar, né? Mas nem sempre foi assim, né, Cleves? Eu quero resgatar um pouquinho daquela história daquele menino velho que desenhava com o dedo. No interior do interior cearense. No interior do interior. De uma família de agricultores e que era apaixonado por literatura de cordel, que ia para a praça para ver os declamadores declamando literatura de cordel. Fala pra gente dessa paixão, como é que essa paixão arrebentou esse menino e arrebentou também toda uma família, que a sua família, seus irmãos, são todos também ligados à literatura de cordel, declamam cordel de cor, que eu acho impressionante. Conta pra gente. O Maurício de Souza, ele costuma dizer o seguinte, ele casou-se várias vezes e as esposas abandonavam ele para não passar necessidade. E ele dizia o seguinte, às vezes perguntado por que ele deu certo, e muitos outros tentaram e não deram certo, ele disse, por não saber que dava errado é que eu fui e deu certo, entendeu? Então acho que a mesma coisa aconteceu comigo, a vontade de chegar era tão grande que eu não medi os esforços, né? E por incrível que pareça, eu estou com 46 anos, mas eu faria tudo novamente. Foi realmente um início muito difícil, de muita necessidade também. Desenhei muito em troca de merenda, para bem dizer, na escola. Fui repreendido por isso. E tinha uma diretora de escola, chama-se Dona Divanira, ainda vive. Ela deve ter uns 80 anos. Nossa. Né? Ela foi diretora da escola de primeiro grau Frei Policarpo. E eu estudava na escola de primeiro grau Frei Policarpo lá em Canindé, e numa dessas ocasiões, desenhando em sala de aula, quando a aula estava chata, eu estava sempre desenhando. A professora saiu da sala e foi até a diretoria para encontrar meios para me repreender, para me coibir, porque eu não estava prestando atenção na aula. E os colegas que se beneficiavam, vez por outra, do meu desenho, se acovardaram e ficaram todos contra mim, e eu fiquei numa situação muito difícil. De repente, lá se vê aquela senhora gordinha, simpática, com um pacote debaixo do braço. Quando ela abriu o pacote, era 2 cadernos de desenho, 4 caixas de lápis de cor. Quer dizer, aquilo ali quebrou a cara de todo mundo. Eu me saí muito bem na história e ela me conquistou para sempre. Eu acho, uma vez, viajando para visitar os meus pais, encontrei com essa senhora no ônibus, aí comentei com ela, ela sequer recordava dessa situação. Quer dizer, quando a pessoa está apta, está habituada a fazer o bem, ela faz com tanta espontaneidade, com tanta naturalidade, que ela nem anota aquilo ali, nem guarda aquilo ali para si. Né? E ela não sabe que aquele pequeno gesto ali marcou para sempre, tá entendendo? Pensa que aquilo ali foi um divisor de águas. Como na vida da gente tem divisores de água, né? Momentos que são cruciais, né? Para você seguir ou desistir, acho que esse foi um momento bacana. Como também entrar na redação do jornal O Povo e ser contratado. Tem essas coisas. Uma vez encontrei procurando uma sala para alugar aqui no centro de Fortaleza, que eu sempre gostei de ter meu cantinho para trabalhar. Não gosto de trabalhar em casa não, porque a coisa fica muito pouco profissional. Aí encontrei com um senhor que era protético aqui perto do Parque da Criança. Aí conversa vai, conversa vem. Ele tinha uma sala para alugar, mas não deu certo para mim. Eu acabei não gostando. Mas a gente acabou conversando bastante e ele disse uma frase que marcou. Ele disse, na vida você vai encontrar muitas dificuldades, mas vai encontrar muitas facilidades também. Penso o seguinte, que essas filosofias são como tijolos,
que as pessoas falam, às vezes dizem aquilo e não se tocam, que estão marcando alguém. Mas você pega aquele tijolo e guarda para si, para a sua construção. E a gente é construído dessa forma. Eu posso, de repente, estar conversando aqui com você, você diz algo que aparentemente é irrelevante para você, mas aquilo ali me marca. Eu penso que a cabeça pelo menos a minha funciona assim, eu não sei como funciona a cabeça das outras pessoas, mas a minha funciona dessa maneira. Se você diz algo que é importante, que é relevante, para mim, eu guardo. E guardo para sempre. Uma vez o jornalista Flávio Paiva disse para mim, crie a sua imagem a partir dos bons trabalhos que você faz. Não importa a quantidade. Para um artista se imortalizar, basta um trabalho excelente. Não precisa milhares de trabalhos medianos, você só precisa de um trabalho excelente. Você vê mesmo Miguel de Cervantes escreveu várias obras, mas se não fosse Novelas Exemplares e Dom Quixote, a gente não saberia da existência desse grande escritor, né? Que tentou se estabelecer como autor de teatro, mas teve que competir com o De Vega e acabou... Não tinha como, né? E para sorte nossa, né? E para sorte nossa, né? Que o De Vega é menor do que Cervantes, né? Clebson, fala pra gente um pouquinho sobre a literatura de cordel, que aí eu acho que é a sua praia, né? Que é onde você se sente mais à vontade, e as suas premiações também se deram muito em relação à literatura de cordel, Jabuti. E os quadrinhos também, Fala pra gente um pouquinho sobre a literatura de cordel. Então, já que a gente tá falando de Quixote, eu sou um apaixonado por Dom Quixote, né? Somos dois. E... Por sinal, essa obra ela foi muito bacana, porque nós ganhamos o prêmio da Funarte, ganhamos o prêmio do MEC, teve uma adaptação para musical pelo compositor Jereba, foi gravado em CD pelo Paulo Betti, pelo autor Paulo Betti, declamando trechos, né? E a professora Cleudene Aragão, que fez a apresentação da obra, escreveu um ensaio muito bonito para um livro na Espanha. E é um livro que tem conquistado as pessoas. E as ilustrações também, eu estava num ótimo momento. Eu digo assim que eu estava no auge da minha forma quando eu ilustrei o Dom Quixote. Eu penso assim, eu posso continuar desenhando bem, mas naquele momento em especial eu estava assim, com muita vontade de fazer, com muita gana de fazer aquilo, com muita vontade. Era um momento muito importante, eu já era um apaixonado pelo Dom Quixote desde criança e acabei por criar um trabalho que eu me orgulho muito, né? Porque até hoje encanta as pessoas. Fiz a exposição dos desenhos agora em Amadora também, que foi uma coisa muito legal. E o Dom Quixote em cordel começa assim. Ó mundo velho que faz seguindo neste compasso, transportando tanta gente sem se queixar de cansaço, como um peão sem ponteira girando louco no espaço. Eu às vezes também sou um errante vira-mundo, mas o bom Deus me ilumina com o seu saber profundo, pois quando escrevo ou desenho, sonho o melhor para o mundo. Roguei às musas que outrora iluminaram Cervantes, que me levassem nos braços a outros tempos distantes, e lá encontrei o último dos cavaleiros andantes. Espanha, belo país, foi lá que viveu Miguel, de Cervantes que escreveu com nanquim, pena e papel, a história de Dom Quixote que eu refiz em cordel. Quem lê esse livro tira algumas boas lições. Quão imutável é o sonho para muitas gerações, dirão que Quixote está vivo em nossas vãs ilusões. Pois numa aldeia da Mancha residiu antigamente um fidalgo sonhador, curioso, inteligente, que lia dias e noites de modo surpreendente. Seu nome, Alonso Quixano, figura magra e esguia, com 50 e poucos anos gastava o que possuía, comprando livros e livros de heróis da cavalaria. Aí vai a história de Dom Quixote. Que lindo, bravo! Esse é Clebson Viana. Clebson, e esse trabalho, ele vem também num momento muito bom, que são as adaptações de obras clássicas para a literatura. Uma curiosidade, você já tinha feito essas adaptações antes do convite da Edra, editora, ou não? Não, o Dom Quixote, na verdade, ele foi publicado inicialmente por mim, em parceria com o Sérgio Braga, a livro técnico, e em seguida foi vendido para a editora Manoli, né?
que também publicou o Guarani, que ganhou o Prêmio Jabuti de Literatura. A adaptação do Guarani é posterior. Mas eu fiz para Édra, eu não cheguei a fazer essas datas. Eu fiz para Nova Alexandria, Os Miseráveis. Foi e fiz para Leia, que é uma editora portuguesa, eu fiz Os Três Mosqueteiros em Cordel, que é um livro assim que tem também sido adotado em colégios de toda parte do Brasil. E um belo dia me chega um convite para ir para aquela jornada literária de Passo Fundo. Aí eu soube que estava 3 graus abaixo de zero. Aí conversando com a nossa querida Mileide Flores, eu disse, Mileide, eu não vou não, porque eu vou morrer, eu detesto o frio. Aí ela disse, vá, homem, não deixe de ir não, eu tenho roupa de frio, eu empresto. Sei que os amigos acabaram me emprestando as roupas de frio, eu fui. Quando eu cheguei lá, eu fiquei admirado com uma coisa. Se eu não fosse, eu teria sabotado o evento. Porque o evento acontece da seguinte forma. A cada mês eles selecionavam um autor e uma obra para trabalhar em todas as escolas e universidades do município. Se eu não tivesse ido, eu teria sabotado o projeto. E o interessante, foram 4 palestras com auditório lotado até a tampa. Quer dizer, então eu perderia uma grande oportunidade de ver aquelas pessoas trabalhando com um texto meu, crianças adaptando para teatro. Foi um momento muito lindo, tá entendendo? E qual era a obra, você lembra, Clefson? Era Os Três Mosqueteiros em Cordel. Que bárbaro. Foi muito bacana. Clefson, vamos falar do teu trabalho como editor? Conta pra gente como é que surgiu a ideia da Tupinanquim Editora. Aí vou ter que me remeter à minha mais tenra infância. Eu sou filho de pai agricultor e mãe costureira. E meus irmãos, com a diferença de idade, o Ari é mais velho do que eu, 5 anos. O Itamar, ele nasceu 9 meses após o nascimento do Ari. Minha mãe teve 2 filhos no ano. Meu Deus. Não tinha televisão, era o jeito, né? Entendendo? De modo que eu demorei mais para nascer. A diferença do irmão mais próximo, que é o Altemar, no meio tem o Marcos. O Altemar tem a diferença de 2 anos, o que era muito grande quando você é criança. 2 anos é uma diferença tremenda. Então eu ficava em casa com a minha mãe enquanto meus irmãos iam para a escola, né? E eu não tinha o que fazer, mas eu queria ir para a escola também. Mas eu não podia porque eu não tinha idade para ir para a escola. E nessa época ainda tinha palmatória, né? Porque era uma escolinha do interior, rural, muito atrasada, e a professora ainda usava o recurso, o famoso recurso da palmatória. Eu nunca cheguei a apanhar de palmatória não, mas meus irmãos sim. Detalhe, é que nessa brincadeira eu não tinha acesso aos materiais escolares e ficava contornando as coisas com o dedo. Mas quando eu tinha oportunidade, eu roubava uma folhinha de caderno, pegava aquela folhinha, dobrava ela em várias formas a fazer um livrinho bem pequenininho, e daquela forma eu procurava fazer desenhos e escrever algumas coisas. Mesmo sem saber escrever, eu tentava reproduzir as letrinhas. Minha brincadeira de criança era fazer livrinhos, né? Então era dessa forma, e uma vez eu fui chantageado. Eu tinha 4 anos e fui chantageado pelo meu irmão Marcos, porque chegou uma prima muito charmosa, adolescente, lá para passar as férias, e eu acabei vendo essa menina tomando banho pelada e fiz o desenho dela, né? Eu não tinha maldade nenhuma porque eu era uma criança, eu só desenhei porque eu achei a menina bonita e fiz o desenho dela. Aí esse desenho foi confiscado pelo meu irmão Marcos, que passou 1 ano me chantageando. Toda vida, como eu era o caçula, toda vida que minha mãe botava uma comida especial, alguma coisa para mim, tinha que dividir metade com ele, tá entendendo? Até o dia que eu consegui pegar o desenho de volta e destruir. Porque... Mas o detalhe nesse livro que tem um livro para sair aí com as minhas ilustrações, aquelas que eu gosto mais, porque são mais de 5.000 desenhos, é difícil selecionar, mas eu digo o menino que desenhava com o dedo, porque eu ficava contornando, como eu não tinha material para desenhar, eu ficava desenhando as pessoas, os objetos com a ponta do dedo, né? Então essa coisa de gostar de editar, eu sempre quis fazer isso. Então, quando foi em 88, o meu irmão mais velho, Ari,
que foi criado longe, o Ari foi criado em Maracanaú, porque a escola era muito atrasada e o Ari era um menino muito inteligente, ele foi mandado aqui para Maracanaú, para viver nas casas. Deve ter sofrido o diabo, né? Casa de parente, você sabe como é, né? Aí, resultado. Mas quando ele foi nas férias, ele levou uma história em quadrinhos. E aquela história em quadrinhos me marcou muito. Eu nunca tinha visto uma história em quadrinhos. Aliás, o único contato que eu tinha tido com os desenhos era através das tampinhas de garrafa da Pepsi, que fez uma promoção com a turma do Disney, e comecei a ver Pato Donald, Mickey. Eu não sabia, não entendia bem o que era, mas eu gostava daquele desenho. E também tinha um refresco que era muito popular nos anos 70, não sei se você chegou a conhecer, chamado Kisuko. Ora, claro. Eu adorava as embalagens do Kisuko, tá entendendo? Eu guardava as embalagens porque achava bonito, era tudo em cartoon, né? Aí eu achava legal aquelas cenas e eu guardava também. Mas essa vontade de ser editor vem daí. Quando foi em 88, eu comecei a fazer... meu irmão criou uma revista chamada Tramela. Aí eu comecei a colaborar com essa revista, era uma revista em xerox, um fanzine, na verdade. Mas tinha poesia, tinha quadrinhos, tinha cartoon, eu comecei a colaborar. Acontece que a Tramela foi para as Cucuia. Aí eu criei uma outra, a Arapuca, que eu fazia tudo, desenhava, ilustrava, vendia anúncio, vendia revista, e tinha um frade, que está até hoje em Canindé, ele passou um período fora, chama-se Frei Joãozinho. Ele virou até personagem num romance de cordel que eu escrevi, que é o Tribunal da Floresta, né? Que é uma coisa bem evidente, que trata da questão dos animais, o tráfico de animais silvestres, né? E ele entra como personagem nessa história, o Frei Joãozinho. E ele que me dava total suporte para eu imprimir essa revista. Às vezes, como todo adolescente tem a cabeça pululando de ideias e a sexualidade tá aflorando, os hormônios, então eu desenhava muito cartão picante, eu não sabia nem como é que ele deixava eu imprimir aquelas coisas na xerox da paróquia, até hoje eu me pergunto. Hoje quando eu olho, que eu tenho um senso crítico mais aguçado, na época eu não tinha, eu disse, rapaz, como é que Frei Joãozinho deixava eu publicar isso aqui lá, né? E às vezes dava até ideia para cartoon, ele chegava a dar ideia. Ele é uma pessoa extraordinária. E tinha um outro também que era um rapaz que era irmão do Glauton, né? Que é advogado, ele trabalhava na prefeitura e ele também, às vezes, disponibilizava uma máquina de xerox lá, mas eu não podia operar. Quem operava era um rapaz que trabalhava lá, botava uma cara de bicho desse tamanho quando era o dia de imprimir a revista. Acontece que saíram várias edições da Arapuca e eu vendia nas repartições, nos bancos, nas repartições públicas. Chegava a fazer 200 exemplares. Quando eu vim para Fortaleza para trabalhar no jornal, aí eu cheguei a fazer uma edição da Arapuca em gráfica, em parceria com o Tarcísio Matos, que foi meu parceiro aí, que nós fizemos aí o primeiro e o segundo Salão Internacional, Salão Nacional de Humor de Fortaleza. Trouxemos Paulo Caruso, Jaguar, Milo Fernandes, não, trouxemos Amorim, grandes mestres da arte do cartoon, do humor gráfico. Nós trouxemos para Fortaleza em 91 e 92, tivemos um grande apoio da imprensa local, não é? E foi um evento assim, simplesmente fantástico. Mas antes desse evento, lá em Canindé, a gente já fez o Salão de Humor de Canindé. E, por sinal, uma das características interessante, tem algumas curiosidades nesse evento. O Shaolin, o humorista Shaolin, que ninguém conheceu ele como cartunista, ele participou como cartunista e tinha um trabalho muito bom. Quer ver outro que é cartunista também, ninguém sabe, o Falcão. Nossa, é um excelente cartunista e ninguém sabe que o Falcão é cartunista, né? Ele começou fazendo cartoon e depois passou para o humor de palco, para a música e acabou se distanciando. Aqui acolá, quando eu encontro ele, disse, vamos fazer um livro de cartoon qualquer dia, nós dois. Olha aí, projetos futuros. É difícil, né, a gente falar de 30 anos de carreira em uma videoentrevista tão curtinha, mas eu espero que tenha dado para você sentir um gostinho mais sobre quem é esse artista fabuloso, Clevson Viana. Por hoje é só. Mas
mas teremos ainda muito mais. Não deixe de conhecer e ter as edições e vídeo entrevistas da revista Maracajá. Acesse o nosso site para conferir. Basta acessar e compartilhar fdr.org.br/Maracajá e conheça um pouco mais da literatura e da arte produzida no Ceará. Até a próxima!